Você está gravando. A constelação familiar ela veio do pós-guerra. E nesse pós-guerra, a família se desestruturou. Ela estava complicada, né? A terapia familiar. E quando a família, quando vai se olhar para os novos arranjos familiares, você imagina que você tem papai e mamãe, o núcleo familiar muito bem estruturado, numa estrutura diferenciada. Qual você imagina que era antes ou até a guerra, a Segunda Guerra Mundial? Qual era a estrutura familiar da época? Quem poderia me falar? Abre o áudio aí. Como você imagina que era o núcleo, a estrutura familiar? É só abrir e falar. Pai, a mãe, muitos filhos, não é? Pai, a mãe, E o pai muitos sendo filhos. a figura. Essa era uma E o base. pai sendo a figura. E o pai é a figura o quê, Wendel? Sendo provedor, né? O pai e o provedor. O que mais? Nessa estrutura, nessa base estrutural. Tinha um patriarcado. Sim, Wendel, é exatamente isso. Então, você tinha os limites dos papéis muito bem definidos, não era assim? E aí, o que acontece é que a guerra, quanto tempo? Quem sabe dizer quanto tempo a Segunda Guerra Mundial ela durou? 6 anos, 5 anos? Quem sabe dizer quanto tempo a Segunda Guerra Mundial durou? 6 anos, de 39 a 45. De 39 a 45. A 45, dá quantos anos? 6. 6 anos. Então, 6 anos. E quem foi à guerra? Os homens. Então, as mulheres tiveram que se organizar numa nova estrutura familiar, aquela estrutura que existia antes, que o marido, o homem era o provedor. As mulheres passaram agora, elas próprias, agora elas eram as provedoras. Os filhos começaram a trabalhar cedo, aqueles filhos que ficavam debaixo das asas do papai e da mamãe, já não existia mais isso. Então, com o término da Segunda Guerra Mundial, a estrutura daquela família, aquela família que existia antes, ela mudou completamente, concorda comigo? E como mudou? Os homens que voltaram, eles encontraram outras mulheres, não era mais a esposa que eles deixaram, mas também os homens que retornaram não eram mais os homens, os maridos, os provedores. Extremamente estressados, extremamente mazelados, física e emocionalmente. Aqueles que voltaram, que retornaram. O fato é que, nessa época, houve um terapeuta chamado Gregory Bateson, que ele foi convidado pelo governo norte-americano a construir uma terapia familiar que cuidasse, que curasse a família numa grande escala, numa escalada extraordinária. E, na época, toda referência terapêutica ela era psicológica e da psicanálise, que era com Freud, ok? Sendo que essa terapia 1 para 1 não iria dar conta de forma alguma diante do caos que existia no sistema familiar. Naquela época também estava em bastante discussão a base sistêmica, o sistema como base de conversa, de muitos arranjos, de muita história. A partir da década de 1920, da década de 20, o pensamento sistêmico começou a fazer sentido, as pessoas começaram a pensar sobre isso, que eu vou falar já um pouquinho mais sobre isso. Ok, Rose, mas tudo isso para dizer o que é a constelação familiar é. Porque a constelação familiar, ela não nasce na psicologia. A psicologia ficou ali, entendeu? Ela não se movimentou nesse sentido. Então, Gregory Bateson, o que ele faz? Ele junta um grupo de pensadores, pessoas da matemática, pessoas da informática, pessoas, filósofos, e eles começam a pensar na terapia familiar. Aí, a terapia familiar, ela não tem um pai ou uma mãe, ela tem vários pensantes. Então, a constelação com Bert Helling,
ela chega como uma técnica para atender, para ajudar o campo familiar, a terapia familiar, ok? Oi, Arolisa, bem-vinda. Oi, João, bem-vindos. Tudo bom? Obrigada. João Barbosa, querido. Que prazer vê-lo. Então, bora lá. Ok? Então, você já entende porque uma coisa ela não decorre, não deriva de outra. E a constelação familiar, ela é uma técnica, como tantas outras. Assim como a constelação com estruturas é uma técnica, na verdade, a constelação com estruturas, ela é um guarda-chuva de muitas técnicas, tá certo? E isso é muito interessante que a gente perceba aqui. Então, assim, a escola de Palo Alto, que ainda é forte até hoje, naquela época, o Gregory Bateson, ele juntou muitas pessoas, mas apenas uma mulher que me chama a atenção, que é Virginia Satir. Virginia Satir fez um trabalho belíssimo, né, com estruturas. Foi o trabalho da Virginia Satir que deu uma base para a formação de constelação familiar. Nessa história toda, surgiu Bert Hellinger, mas o Hellinger, ele não foi ele que, segundo ele mesmo fala, ele diz, não é que a constelação familiar ela caiu no meu colo, eu estava assim, numa rede, sentado, caiu assim, ploft, constelação familiar. Não é isso, né? Não foi assim que aconteceu. Deixa eu só... Ô, João, você pode desligar o seu telefone, o João, o Glauco, Natália, vai chegando. Albia, você é o de colocar como cota, certo, Albia? Aqui para poder tornar o Bicov anfitrião, que aí ele me ajuda de onde ele estiver. Então, assim, aí o Hellig disse que não caiu. Oi, Nath! Gente, é porque eu estou vendo as pessoas que nunca mais viram. Cadê o baby? Tá dormindo. Ai, que bacana! Então, assim, não é que a constelação familiar ela caiu no colo de Bert Hellinger e diz assim, uau, ele amanheceu assim, pensando numa técnica. Não foi isso que aconteceu. Como é que aconteceu a constelação familiar? De uma maneira muito interessante. Ela vem diretamente do trabalho da Virginia Satir. Porque a Virginia Satir, ela trabalhava com a árvore genealógica e com a escultura familiar. Como é que era isso? Com o tempo, então, os membros da família, ela passava assim uma semana inteira, ou vários dias, com uma família, e aqueles membros da família, eles faziam a escultura. Em vez de eles falarem sobre os problemas, eles faziam a escultura familiar usando as pessoas da própria família, como se cada um fosse um gesso, um bloco de gesso que a pessoa colocava, e nessa escultura a pessoa olhava e dizia como ela se sentia. Com o tempo, as pessoas da escultura começaram a falar dos seus sentimentos, das suas sensações. Mas outra coisa aconteceu, o tempo passou, a vida cobrou um preço da administração do tempo, e a família que antes podia passar uma semana com Virginia Satir ou mais, passou a não poder mais. E aí ela começou a trazer outras pessoas, colegas, alunos, para elas ajudarem na terapia familiar, naquilo que a gente chama da estrutura familiar. E aí aquelas pessoas começaram a sentir exatamente igual aquelas pessoas daquela família que elas estavam representando. E começou a acontecer representações familiares. E as pessoas sentindo exatamente igual, aquele tio que não veio, ao pai ou à mãe. E aí, até a Schoenfielder, juntamente com outras pessoas, começaram a usar não mais a constelação familiar da Virginia Satir, mas a colocação familiar, não é constelação. Lá na Alemanha, eles chamam de colocação familiar. Você coloca os membros da família no espaço, numa sala, em algum lugar, e aí eles passam a ser representados por pessoas sentindo exatamente como eles são, como eles se sentem, as mesmas energias, as mesmas sensações.
E aí, Bert Helling teve acesso a esse tipo de trabalho chamado colocação familiar ou constelação familiar para nós, e ele ficou encantado e disse, mas como é que isso acontece, gente? Qual é a explicação para isso? Ninguém tinha uma explicação para isso. E uma coisa interessante é que o Helling vem e ele fica tão encantado, já tinha feito diversos trabalhos, o Helling tem uma história de cursos, de treinamento, de mexida sistêmica tão extraordinária. Então, ele começou a estruturar, a pensar, a organizar, a fazer. E a grande crítica que é colocada para Hellinger é que tudo antes era feito em consultórios, em salas minúsculas, com pouquíssimas pessoas. E Hellinger resolve começar a fazer seminários para 100, 200, 300, 400 pessoas, 500 pessoas. E aí ele foi muito criticado, porque aquilo era um absurdo. Então, Bert Hellinger, com toda a obra dele, ele traz para nós a expansão das colocações familiares ou das constelações familiares, ok? Então, assim, a constelação familiar é uma técnica. Só tem uma faculdade hoje que oferece o curso de graduação de constelação familiar. Essa faculdade está na Rússia, uma universidade na Rússia. Em todos os outros lugares, a técnica ainda não chegou nas universidades. Ela está aparecendo como disciplina. Em Caxias do Sul aparece como disciplina. Em outro lugar, que agora não me ocorre, mas começa a aparecer timidamente como disciplina, mas já estão aparecendo especializações em constelação familiar. E isso é maravilhoso, justamente para nós conhecermos a técnica. Alguma pergunta até aí? Ou algum acréscimo? Oi, Renata. Oi, Fatinha. Boa noite, Rose. Olá, querida, bem-vinda. Nenhuma pergunta, né? Então, tá claro para todo mundo porque a constelação familiar não é da área da psicologia, ok? É por isso que matemáticos, advogados, o pessoal da filosofia, da psicologia, da engenharia, da medicina, de todas essas áreas de conhecimento, ela cabe para todos. Todo mundo pode se curar com a constelação familiar e também, se você achar que sim, você ser um terapeuta completamente. Tem uma pessoa que eu gosto muito e é um dos professores da constelação com estruturas, que é o juiz Uli Rotter, um carioca que está lá em Maceió e a gente ficou amigo. E ele me apresentou a constelação com estruturas e uma outra... Sim, teve na videoconferência anterior e alguns aqui estiveram com ele. E ele também me apresentou o método IOPT, que eu fiquei essa semana, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, só trabalhando traumas, com uma técnica de um alemão, Franz Rupert, uma técnica maravilhosa, mas constelação familiar com trauma. E eu fico assim, como é que um juiz, um advogado, que não tem nada a ver a priori com terapia, como é que ele se envolve nessa história? Que é um método terapêutico extremamente forte. Porque você é chamado, você não precisa ser psicólogo ou psicanalista ou psiquiatra para você trabalhar com as duas técnicas. Fica bom até aí? Ok? Ok. E aí a gente vem para a história da terapia familiar com a estrutura. Então, nessa história, que a constelação familiar, ela entrou na terapia familiar, muitos, inclusive uma pessoa que eu gosto muitíssimo, né? Eu gosto do que ele escreve, um argentino maravilhoso, Salvador Minuti, né? Ou Minuti. Ele é fantástico, médico, com especialização em psiquiatria infantil e ele passou muito tempo, os últimos anos da vida dele, nos Estados Unidos. Salvador Minuti é ele que traz a ideia da escola estrutural. E na escola estrutural, aí muitas coisas se baseiam nessa escola. E aí que a gente vai ver o que é uma coisa e a outra. O que é escola estrutural? Tem foco nas formas aprendidas de se comportar. São os subsistemas dentro daquela família. Fronteiras, triangulações, coalizações.
aliança, sistema hierárquico, por exemplo. Qual é a estrutura dominante? Qual é a estrutura subordinada? Dentro do papel do pai, da mãe, dos filhos. Lá na minha clínica, eu sou psicóloga, e eu atendo casais, famílias, e é impressionante, eu percebo aqui, eu sou alagoana, Albia do Mato Grosso. Então, já estamos aqui há mais de 30 anos, mas eu observo uma dinâmica familiar diferente da minha dinâmica de Alagoas, é um outro sistema, é uma outra estrutura. Qual é a estrutura mais comum aqui nas famílias cearenses ou fortalezenses? Quem me aponta uma estrutura? Oi? As avós, elas moram com a filha. São avós babás. É estranho isso? Kátia, você que você trabalha com escola, eu tenho observado muito as avós babás. Aquelas avós que foram separadas, não foram honradas, aquelas mulheres não foram honradas na separação, e aí elas ficam, a filha acolhe, mas ela se transforma em avós babás. E é interessante, isso passa a ser figura para mim. Aí, às vezes, tios, tias, você tem uma família nuclear aí, mas o que eu observo bastante é as avós babás, porque a mulher, a mãe, a esposa, ela tá trabalhando, e babás como papel muito central. É isso mesmo, Fatinha. Elas estão trabalhando, elas não têm tempo. E um dia desse eu estava falando com eu tomei um choque quando eu vi a mãe dela, a mãe dessa pessoa. Que ela estava uma mulher muito bonita, muito cuidada e trabalha, ok? E aí eu cheguei a ver a mãe dela, ela com a mãe, com a filha. E essa avó babá, ela vai para todos os lugares, ela faz viagens, ela vai para o restaurante, ela está ali compondo a dinâmica familiar. E fica quase um casamento de duas mulheres, uma mulher mais madura com a outra com menos, e os avós ali envolvidos. E quando eu botei o olho nessa avó babá, pelo status financeiro e social da família, eu tomei um susto, porque eu percebi uma avó babá desprovida da sua dignidade. Não chega a avó na sua grandeza. Você também tem avós que estão cuidando dos netos. Isso tudo é misturado. Então, assim, dentro dessa estrutura familiar, e tem muita coisa, aqui a mulher cearense, principalmente a fortalezense, ela tem a figura da babá, essa pessoa, ela faz parte do núcleo familiar. Não tem como você fazer terapia com a família e você não considerar essa babá. Ela sabe muito, ela sabe muita coisa. Ela faz parte da estrutura. Portanto, quais são as estruturas dominantes e quais são as estruturas subordinadas, né? Quando a gente fala em constelação com estrutura, deixa eu fechar aqui. Ok, eu estou fechando, Abi. Quando a gente fala em constelação com estrutura, a gente fala de uma estrutura que se passa numa estrutura, é um conjunto organizado. Tem uma forma de você organizar, de você olhar essa estrutura. Então, quando nós falamos de constelação familiar e constelação com estrutura, eu fico pensando assim, por que a gente tem que escolher uma das duas? Como consteladora familiar, e eu sou fã de carteirinha de constelação familiar em grupo, principalmente, eu conheci a constelação com estruturas e eu passei a ser uma consteladora familiar, mas muito melhor, muito mais focada, porque antes a gente começava uma constelação, não sei se acontece com algum de vocês, e a constelação ela vai abrindo, não é verdade? Você passa horas numa constelação e ela vai perdendo força e você vai perdendo o foco. Quando eu encontrei as técnicas da constelação com estrutura, não é isso, Reni? Não faz diferença, Reni? A Reni fez constelação com estruturas, depois ela foi fazer a constelação familiar. Há um outro time, e eu estou esperando você, viu, Salvione?
Esqueci de te mandar a programação, Rose, tem que mandar, mulher, para você. É outro... Rose, Oi. é como se a constelação estrutural trouxesse um certo cartesianismo para a aplicação da familiar? A palavra não é essa, mas ela tem outro significado. Eu sei o que você falou, mas olha só, Glauco, o que que acontece? A constelação familiar, ela tem uma base fenomenológica. A constelação com estruturas, ela tem uma base construtivista. Ai, Rose, pelo amor de Deus, o que é isso? Olha a diferença qual é. A base fenomenológica é muito interessante, quer dizer, a constelação familiar, a gente tem que correr atrás e entender o que é fenômeno. Mas ambas, não só a constelação familiar, como a constelação estrutural, que elas têm, ambas, elas caminham no pensamento sistêmico. Então, a gente tem que entender antes o pensamento sistêmico. Tem uma coisa que me deixa triste, é quando eu escuto hoje, todo mundo, quase todo mundo que está na nossa linha, no nosso raio de relacionamento, muitos terapeutas, muita gente eu sou sistêmico, 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 sistêmico. Eu fico pensando assim, mas será que as pessoas estão refletindo sobre o que é ser sistêmico? O que é isso? Na nossa formação, e a gente está aí para começar a 8ª turma agora em agosto, a 8ª turma de constelação familiar, ou em outubro, a nossa formação, eu digo, nós temos a primeira etapa, que é uma etapa completamente terapêutica. Você vai se curar com a base sistêmica, terapêutica, sobre o seu adoecimento sistêmico familiar. A segunda você vai pegar na técnica, mas o que é sistêmico? E eu entendi que eu preciso conversar um pouco mais no meu grupo, um pouco mais lá no Instituto Eiobi sobre sistema sistêmico, porque está ficando meio popular, mas mais vulgar. Você saberia agora, parado assim, pá, e dizer o que é sistêmico? Por que que você faz um trabalho sistêmico? Saberia dizer? De onde veio esse raio? Tudo bom, Francimeire? Bem-vinda. O que é sistêmico? Sim ou não? A gente não Está precisa... relacionada à interdependência. Isso é o quê? Isso Wendel. significa que uma parte ela não é maior do que o todo. Então, tudo É dentro de um padrão Como é, Rita? sistêmico, dentro de um padrão. Dentro de um padrão, ok. O que mais? O mais importante aqui é como é que o entendimento sistêmico ele muda a minha vida. Como é que ser sistêmico afeta a minha vida? Eu acho que vai muito aí do pressuposto do pertencimento, né, Rose? Porque se você enxerga o ser como uma parte de um todo, você enxerga que ele pertence ou não àquele Vai sistema. ter um pertencimento. O que mais? Como é que isso afeta a minha vida? Pensar sistemicamente, ser sistêmico nas minhas colocações e dizer que eu sou uma pessoa sistêmica, um filho sistêmico, um marido sistêmico, um casal sistêmico, uma terapeuta sistêmica. O que raio é esse? É isso. Porque, Como Rosane, eu isso digo muda que a minha vida? Oi. olhar para essas relações, né, de forma circular, porque a gente vem muito desse aprendizado linear, né? E aí a gente não se apropria muito do que veio antes, né? Sempre é daqui para frente. Então, esse olhar sistêmico, ele lhe propicia olhar o todo, né? Olhar o todo. Então, quando eu olho para um aluno sistemicamente, por uma dificuldade de aprendizagem, eu não vou olhar só a a dificuldade de aprendizagem, um exemplo, mas eu vou olhar isso para trás. Será que isso é orgânico? Será que isso vem da família, é neurológico, é o quê? Então, a gente vai olhar o todo, né? Mas olhando para trás também de onde vem tudo isso, né? Dessa forma circular. Isso. Alguém mais? Rose, Alguma outra contribuição? Não, Rose, gente, está me ouvindo? deixa eu dar aqui uma boa noite bem especial para alguém que nunca mais eu vi, que me largou na amargura. Rosária, meu bem, que saudade de você. Eu
Bem-vinda, Tá minha coincidindo linda. a escuta. Obrigada. Estou coincidindo a escuta, aí não dá. Ah, que pena. Deixa eu ver ela O também. cabelo Ah, molhado. você vai ver lá. Olha, tá difícil ver Que é lá. celular. É. Ok. Que bom ver Mas eu você. Linda, eu tô com saudade de você. Beijo. Ó, o cabelo molhado. Cheguei do plantão, banhei e vim para cá. Ótimo, uma médica aí valente. Salvione falou agora, porque Salvione, ela é dona de escola. Salvione é uma das pessoas que eu gosto, confio sobre o olhar sistêmico na educação, viu, Fátima? Fátima está por aí? Salvione e Fátima, Fátima e Salvione, vocês duas precisam se encontrar, tá certo? Muito bem, e Kátia também. Quem estava falando? Eu me perdi de você. Tem alguém falando? Oi, Rose. Oi, Fátima. Você chamou? Ô, Fátima, fique aí, mulher. Você vai tomar o café, fazer o cuscuz. É disso que Comendo. dá. Aí você Eu tô com saudade do café com leite. Vou comer, né, para poder matar a saudade. Ah, tá bom. Então vamos lá. Como Rose, é? eu quero saber quero fazer uma pergunta. Sim. Todo mundo fala muito bem da estrutural, né? E eu queria saber qual é realmente a diferença básica, o incremento básico da estrutural em relação à constelação familiar mesmo. Então fique aí. Estrutural, se constela ou só monta? Não. É nesse ponto que eu quero falar para vocês. Ninguém desapareça dessa sala. Fique aí coladinho comigo, tá bom? Por favor. Então, vamos Tudo lá. bem. Primeiro, vamos pensar sobre sistêmico, sabe, Fatinha? Porque as duas técnicas, elas são sistêmicas, tá certo? Eu gosto muito do Capra, Fritjof Capra, eu gosto muito. O livro dele, A Visão Sistêmica da Vida, é fantástico. Ele traz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, eu vou ler o que é que ele diz. O que é sustentável numa sociedade não é o crescimento econômico ou a fatia de mercado. É a rede da vida da qual a nossa sobrevivência depende. É a rede da vida da qual a nossa sobrevivência depende. Pensar sistemicamente, segundo Capra, é você pensar ecologicamente. Eu faço parte da rede, eu sou um terrestre. Tem um filme chocante que algumas pessoas, tem gente que não suporta assistir, que é Terráqueos. Somos terráqueos, fazemos parte da teia da vida. Então, descartável, o que você descarta? A quantidade de fralda que você usa no seu bebê, no seu neto, no seu filho, o copo descartável que você joga fora, você está assim, o que eu descarto? Nós somos uma sociedade descartável, porque nós descartamos pessoas, relacionamentos, ideias. Nós vivemos no país dividido ideologicamente, politicamente. Nós odiamos o outro lado. E o outro lado nos odeia, tá certo? Nós estamos, na verdade, cadê ele, Salvione? Você ia falar. Segura aí, Salvione, deixa eu concluir que eu vou te ouvir. Na verdade, quando ele diz que, oi, meu bem, olá. Que nós, é isso mesmo, fazemos parte da teia da vida. Então, nesse movimento, quando eu penso que eu sou sistêmica, eu tenho que correr para pensar em quão ecológica eu sou, quanto eu separo, quanto eu divido, quanto eu julgo, como é ser sistêmico. E eu me deparo aqui que ser sistêmico com constelação, com estrutura, ou com constelação familiar, essa é a base do pensamento, você precisa olhar o seu entorno e ver o que você acumula, e ver o que você faz. Portanto, o pensamento sistêmico é uma separação, eu diria separação, não sei se a palavra é muito boa. Aí você tem que olhar para a ciência tradicional, que a ciência tradicional é a crença na demonstração da verdade, não é assim?
no objeto, demonstração da verdade. Cadê? Você tem que provar, comprovar como é, quem foi que disse, qual é a teoria que ancora. É isso. O pensamento sistêmico é a gente chama de ciência novo paradigmática, é o novo paradigma, né? Que é assim, o pensamento sistêmico é o deslocamento da crença cartesiana na verdade absoluta, né? Porque René Descartes vem, porque é uma outra história, vou ampliar aqui, cartesiano na verdade absoluta de que isso é sim, e nós estamos com um país dividido na verdade absoluta, né? Pensamento cartesiano na verdade absoluta, para o pensamento, para a descrição aproximada da realidade. Você percebe isso? Eu saio da verdade absoluta, é meu, aí eu tenho que mudar tudo. Um conjunto de valores internos, daquilo que é meu, que é para mim, a minha história, você entende? Então, para uma descrição aproximada da realidade. E o que é bacana também é que existe um foco nas interações, interdependência dos fenômenos físico, biológico, psicológico, espirituais, sociais, culturais. É todo esse movimento. E quando aí Faloni e Salvioni parece uma dupla. Vocês conhecem, gente, o CD deles, Faloni e Salvioni? Está à venda. Eles fazem parte de uma dupla caipira. Ou é o quê? Aí, Uma dupla sertaneja. como é que vocês dois se encontraram na vida? Faloni e Salvioni. Me explique, pelo amor de Deus. Imagine. Isso aí é um próximo capítulo. É. A mãe dele que já preparou ele para mim. Ah, que coisa linda. Diga a mesma coisa dela. Pegou a garota do menor. Então, o que acontece é que quando Faloni e Salvioni, que são educadores aí nas escolas deles em Maceió, eles saem do pensamento cartesiano, não, isso tem que ser assim, essa verdade absoluta, os pais são assim, os professores são assim, os alunos são assim, porque a teoria, ela nos ancora assim, 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 né? Essa demonstração da verdade. Quando você pensa sistemicamente, você começa a desconfiar e abrir-se. Você não vai ter a verdade, porque, como Hellig diz, na Lua, existe o outro lado da Lua. Há uma verdade aproximada. Não é maravilhoso pensar assim? Mas é claro que com a verdade aproximada, não é que agora ninguém precisa ler, ninguém precisa estudar, é tudo relativo. Não é sobre isso. É que, na verdade aproximada, existe a pessoa que olha essa verdade e aquilo que é olhado, que na constelação chama-se de fenomenologia, observar o fenômeno. Mas eu vou falar sobre o fenômeno, que existe a diferença entre fenomenologia, que é a base da constelação familiar, e o construtivismo, que é a base da constelação com estruturas. Eu vou falar sobre isso para vocês já já. Salviona, ainda quer dizer, ainda tinha aquilo para dizer? Era o que eu falasse, que assim, é isso. Porque nós fazemos parte de uma forma bem prática, de uma mesma engrenagem, né? E a gente às vezes não consegue perceber isso. Então, eu digo que não se trata de eu ser sistêmica ou o outro ser sistêmico, mas da gente desenvolver uma postura sistêmica, porque na verdade é a postura. Não adianta eu me nomear, né, sistêmica, que é como você fala, né? Tá tudo tão... Isso é, todo mundo você vê, sistêmico, mas tem que ter uma postura sistêmica. Então, a minha postura tem que estar acima de qualquer coisa, né? O que deve aparecer primeiro é esse meu jeito de viver a vida, sistemicamente. Viver a vida em todos os princípios, não só na minha clínica, não só na minha escola, não só na minha sala de aula, mas como um todo. Porque eu digo que eu penso sempre numa grande engrenagem que, se você está vendo ali um motor, uma máquina grande, se um parafuso se desloca do local correto, vai danificar tudo que eu estou produzindo ali, ou toda a minha máquina. Então, eu gosto de trazer essa postura sistêmica, eu tenho que trazer para o meu dia a dia. Senão fica um palavreado sem sentido. Sem sentido.
E é por isso que o Capra, ele traz, principalmente para a questão ecológica, a minha relação com o planeta. Isso já é maravilhoso. E eu confesso a vocês que é a coisa que mais me angustia no nosso negócio, é cada descartável. Nós já tiramos muita coisa, sabe? Mas foi pensar a minha postura sistêmica, e eu penso nela bastante. Vigiando os meus pensamentos, vigiando as minhas verdades, vigiando as minhas relações, né? É que esse relacionamento, ele é em teia. Um afeta o outro, que afeta o outro, que afeta. Nós somos afetados. Eu estou falando do País Dividido porque eu acabei de assistir hoje à tarde o Dilema das Redes Sociais, que está no Netflix, e eu fiquei impactada. E nós vamos levar lá para o Instituto para a gente assistir juntos e conversar. Nós temos que conversar sobre as redes sociais. E é impressionante que é tudo menos ecológico, né? E todos os caras, aqueles lá do YouTube, do Google, do WhatsApp, presidente, vice-diretor, presidente, isso e aquilo. Eles dizem assim, na casa de um deles, os filhos são proibidos de usar a internet, só a partir dos 16 anos. Ninguém tem celular, ninguém. Por que será? Rose, em alguns casos, os filhos são proibidos de ficar diante de qualquer tela. Exatamente. Qualquer tela. Então, é por isso que eu... Oi. E já existem vários estudos, né? Vários estudos, mas eu digo, como a gente vive nesse movimento tão interdependente, então, se o filho do outro tem, porque o meu também não pode ter, porque o outro... A minha coleguinha ganhou um celular aos 6 anos, e porque o meu... Então, a gente vai entrando nessa onda. A Fátima está colocando aqui, os criadores estarrecidos com a criação. Não sabem o que fazer, porque é muito... é muito dinheiro, né? Eu estava impressionada que eu e o Obi, nós estávamos assistindo na Globo a Hebe, né? Essa minissérie da Hebe, que é encantadora. Eu não tinha esse olhar para a Hebe. E eu achei, poxa, vamos assistindo. Começa a entrar no meu celular, no YouTube, várias entrevistas, várias coisas da Hebe, e eu estou impactada com isso. Aí eu descobri o dilema das redes sociais, é que eles sabem quando um aparelho, você está próximo de mais uma pessoa, de outra, os algoritmos, com certeza, de outra. E gente, a gente precisa assistir esse filme, a gente precisa passar adiante, você precisa assistir com seus filhos pequenos, seus filhos adolescentes, precisa assistir esse filme. E aí, sobre isso, eu quero fazer um convite a vocês, que amanhã nós estaremos numa live, eu, convidada pela turma da Comissão de Direito Sistêmico, da OAB aqui, com a minha amiga Elane, nós estaremos falando sobre suicídio. Suicídio na pandemia. Daqui a pouco eu vou botar a imagem aí, suicídio na pandemia, o que aumentou, o que acontece com redes sociais dos adolescentes, o que a gente faz para prevenir um parente, uma pessoa que está conosco com ideação suicida. Então, muitas coisas. Amanhã, que horas, Elane? Dela. Amanhã, acho que às 20 horas. Então, bora lá. Aí, o pensamento sistêmico que a gente viu assim, é uma verdade, eu estou falando isso, por isso que veio o filme, é que os algoritmos, eles nos manipulam de tal forma que eles racharam o país, não só no Brasil, aparece lá a eleição de Bolsonaro e outros lugares. Como eles fazem isso como verdade absoluta? Por uma razão simples. Se eu sou pró alguma coisa, só vem para mim aquilo que é pró, e aquilo pode ser verdade ou mentira, não importa. Eu não tenho acesso a outra forma de pensamento. Então, aquela verdade passa a ser absoluta, porque eu passo a fazer parte de um grupo com verdade absoluta. Eu gosto muito de ver quem critica a constelação familiar. E as pessoas pensam, é o dilema das redes, as pessoas pensam que, ai, Rose, eu ouvi uma coisa horrível, manda para mim. Eu gosto de saber como é que aquela pessoa está pensando, e o que está acontecendo, porque é interessante esse olhar.
que demoniza, não é isso? Como é que ela faz para demonizar? Mas, por outro lado, eu estou na polaridade, como pensamento sistêmico. É uma descrição da realidade aproximada. A gente precisa, porque a realidade aproximada é a forma de nós dialogarmos. Realidade absoluta, alguém dialoga na polaridade? Ninguém. O certo e errado na polaridade não faz sentido, ninguém dialoga. Por isso que tantas famílias perderam tantos parentes, gente que não fala com gente, por causa dessa realidade absoluta. Eu sou certo, o outro é certo. Mas a realidade aproximada, desconfie, leia, olhe, fique aberto, né? Ah, não, eu sou católico e eu não dialogo com evangélicos, ou assim, o evangélico não dialoga com os espíritas, para o pessoal da Umbanda, por exemplo. Mas, gente, é uma coisa tão absurda, sabe? Que não faz sentido no pensamento sistêmico. Ok, pensamento sistêmico, tudo bem até aí? Alguma pergunta? Portanto, as duas técnicas, elas bebem no pensamento sistêmico, ok? Qual é a diferença? Entendeu, Fatinha? É que a constelação familiar, ela tem a base fenomenológica. O Rose, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu achava que era um negócio mais simples, né? E desde que a gente vivencie isso, né? O que é a base fenomenológica? São fenômenos percebidos, que a experiência ela é validada pelos sentidos, né? Pelos sentidos humanos, na captura daquilo que está acontecendo naquela hora. Portanto, você não busca por explicação na hora que você está sentindo, você não busca por explicação teórica. E eu vou trazer para cá um exemplo, uma coisa que me ocorre, pode ser muito esdrúxula, mas eu vou pedir permissão para poder dizer para vocês. Na hora, é isso que me aconteceu agora. Como explicar a fenomenologia? É assim, eu estou diante de um fenômeno, seja uma formiga, uma garota bonita ou gostosa, ou um homem com aqueles gominhos na barriga, ou uma flor, um animal, uma criança, a chuva. É aquilo que lhe captura a alma. E não tem como você parar e pensar teoricamente sobre aquilo que está lhe capturando a alma. É como um orgasmo. Na hora do orgasmo, alguém vai se perguntar se é tântrico. Você vai dar uma nota para aquela criatura na hora, hein, Renata? Não, né? Então, o que é isso? Na verdade, é um fenômeno vivenciado. Ninguém fica assim na hora do orgasmo e dizendo, oh meu Deus, deixa eu organizar teoricamente isso que está acontecendo. Isso não faz sentido. Isso é uma experiência fenomenológica. Newton e Regina adoraram, não foi isso, Newton? Lá vem saliência, né, Tchelane? Então, assim, é uma experiência fenomenológica, que é aquilo que lhe captura. Portanto, a constelação familiar, você não pode ir para a constelação, abrir uma constelação nesse campo terapêutico maravilhoso, energético, que também essa energia está na outra constelação. Você não pode dizer o seguinte, olha, eu vou fazer 4, 5 constelações e eu vou usar aquela técnica, aquela outra para aquilo assim, eu já estudei o caso, eu já vi como é que a gente vai fazer. Não vai, mas na constelação com estrutura você vai. Percebe? Porque a constelação com estrutura não é com base fenomenológica. Portanto, quando você abre uma constelação, você vai olhar a história do outro, geralmente tem cunho terapêutico, vivencial, baseado na história atrás da pessoa, ok? O trauma, o que houve? Foi meu pai, foi minha mãe, me abandonaram, não me abandonaram, me deram beliscão, a minha vida, nada dá certo comigo, são as minhas alianças terapêuticas inconscientes, que a gente chama de emaranhado. Eu repito a história do meu pai, eu repito a história da minha mãe. Recentemente eu estive com um empresário e ele disse assim, olha, doutora Rose, me ajude, porque no mercado eu já estou sendo visto como caloteiro. Eu tenho muito dinheiro guardado, eu tenho dinheiro, mas eu não consigo pagar.
Aí eu converso com eu só o atendo se ele me pagar antecipadamente, porque eu disse que eu estou curando ele por aí, viu? Me paga antecipadamente, e aí eu lhe atendo. Aí ele faz isso. E aí a gente conversando sobre isso, dentre outras coisas, e ele falou que o pai dele era muito rico, e o pai dele tinha como crença o pagamento antecipado de todos os fornecedores, colaboradores, ele pagava. E o pai perdeu tudo. Então, na crença dele, ele não pode pagar, porque senão ele vai perder como pai. Você compreende isso? Então, a constelação familiar, ela olha para os nossos emaranhados, para a nossa história de trás. Ok até aí? É sistêmico familiar. Dentro da minha família, quais são os meus emaranhados? Portanto, é uma técnica muito terapêutica. Porque a gente olha com a pessoa, faz ela abrir uma cortina e diz assim, tá vendo isso aqui do seu passado, ó, onde é que está o seu problema, ok? E a constelação e é fenomenológico, porque você não pode ficar pensando como você vai fazer uma constelação, você vai botar o pai, a mãe, o avô, o bisavô, você vai fazer como... Você não pode pensar nessa constelação antes, porque você vai deixar de perceber o fenômeno, a situação, a história que aparece ali e que você não tem você nem desconfia onde é o início desse enredo. Compreende? Até aí tudo bem? Tudo bem, por mim tudo bem. Ok. Aí, Fatinha e os demais, nós vamos para a constelação com estrutura. Qual é a diferença, Rose, pelo amor de Deus? Ela vem da Escola Estrutural do Salvador Minutini, que eu gosto muitíssimo. E que escola estrutural é essa? E tem que ver qual é a base, qual é a estrutura. Que é a base construtivista, que é a mesma de Piaget, meu povo, que influencia muito nas escolas até hoje. O que é isso? É uma tese filosófica que defende o papel ativo da pessoa na criação e modificação do que está à sua volta. Portanto, na constelação com estruturas, o constelador, o terapeuta, ele testa, ele retesta, tem que fazer sentido para a pessoa. E aí ele fica assim pensando, olha, fulaninho, será que ficaria bom se a gente mudasse essa base, essa estrutura? É uma reconstrução da história, tá certo? Existe uma base estrutural na constelação do grupo, né? Por exemplo, o terapeuta ele deve criar métodos, técnicas que estimulem essa nova criação, entendeu? A pessoa ela não está se percebendo com recurso para ela modificar a realidade dela. Está com problema no casamento, no trabalho, sabe? Ter com os filhos, um constelador familiar. Ele vai olhar a base lá atrás. O constelador com estrutura não interessa para ele. Ele vai dizer o seguinte, qual é o recurso que essa pessoa tem para eu trabalhar com ela daqui para frente? Compreende a diferença? É daqui para frente. E aí a ênfase é na nova versão, a ênfase é quais são os recursos. É por isso que a constelação com estruturas ela é cheia de técnicas para você alcançar aqueles objetivos. E quando você utiliza a técnica, você alcança os objetivos. Você testa, não é essa técnica não. Você vai fazer, por exemplo, a pergunta, por exemplo, não é a pergunta, é a similitude, não é isso, Reni? O que é a similitude, Reni? Diz aí para o pessoal. A similitude é com quem eu me assemelho, né? A pergunta da dissimilitude a gente faz para o cliente para que ele aponte com quem ele vai se parecer menos, se ele alcançar o objetivo dele. E aí, para o nosso cliente aqui, que eu mencionei a vocês, sobre que ele não paga por causa do pai, com quem você vai parecer menos? Se você começar a pagar os seus colaboradores, os seus fornecedores. Qual seria a pergunta? Qual seria a resposta? Com o pai. Oh, Rose, mas na constelação apareceria, mas isso é com o meu pai.
E aí a gente vai construir para frente que ele é diferente do pai, que ele é um adulto, é uma criança que está dizendo para ele, está dizendo para esse gestor que ele vai parecer com o pai se ele pagar. É uma criança que viveu um trauma de quando o pai perdeu tudo, ou uma adolescente. E a ideia da constelação com estruturas é qual é a sua versão. Vamos buscar a sua nova versão. Você vai buscar, mas sempre a ênfase é na versão adulta. Eu tenho uma E pergunta, é por isso que tem Rose. menos dramas, menos sofrimento. E é maravilhoso a técnica para as organizações, para a gente trabalhar com empresas, enfim, porque ela, por exemplo, eu sou funcionária, eu trabalho na escola da Salvione e do Falone e eu quero ir embora, eu quero ir para outra escola, uma proposta muito melhor, mas a Salvione não pode saber. E aí eu tenho uma constelação familiar, a Salvione iria saber qual que eu iria embora, que eu quero largá-la, assim. Na constelação com estruturas, a Salvione, mesmo participando de uma constelação comigo, que quer ir embora da escola dela, só vai saber se é melhor, pior, igual ou diferente esse novo projeto que eu quero empreender, sem precisar que Salvione saiba. É por isso que na constelação com estrutura a gente não abre muito. Mas, você é tão maravilhosa assim, Rose, por que você não é uma consteladora estrutural valendo como você é familiar? Porque eu gosto da cura sistêmica, terapêutica, porque eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para trás, porque eu gosto da sofrência na constelação familiar. Porque eu gosto que a pessoa abra a cortina e olhe para trás um pouco. Mas com a constelação com estruturas, por isso que me fez ser uma consteladora melhor. Eu gosto também de que ela olhe para frente. E isso é maravilhoso. Ô, Rose, é uma ou outra, de forma alguma. Eu lhe convido a fazer as duas. Eu tenho alguns consteladores aqui que fizeram familiar e vão fazer a constelação com estrutura. Você pode fazer as duas, fazer mesmo, e elas são igualmente maravilhosas, fantásticas, porque para você como constelador familiar, você será um constelador com estruturas mais pragmático. É necessário olhar para frente, porque tem muitos consteladores que levam o cliente a olhar para trás. É uma dízima periódica, ele não sai nunca de constelação familiar, são de pedacinhos. E como constelador com estrutura, é muito bom você vivenciar as suas curas com a constelação familiar, porque você faz muito melhor, você será uma pessoa mais pragmática, porém mais sensível, né? Você mistura as duas, claro, tem algumas constelações que acontecem ali comigo que eu digo assim, gente, eu cheguei onde eu cheguei, eu digo assim, e em seguida eu coloco uma técnica da constelação com estruturas. Em seguida eu vou lá e misturo. E isso é que é fantástico. Eu sou uma terapeuta, eu sou uma consteladora. E nesse exato momento, eu não quero saber se eu sou familiar ou com estruturas. Eu quero estar a serviço do meu cliente, eu quero ajudar a curá-lo. Isso é fantástico. Ô, Rose. Oi. Mas também eu vejo que com a constelação, né, nas estruturas, eu penso que também tem uma conotação mais didática, porque, por exemplo, eu vejo que quem tem essa formação consegue ensinar melhor, talvez, consegue ter esse caminho, não fica só na sensação, mas aí de forma prática, de forma didática, eu poderia falar, né, assim, entre por isso, parênteses, talvez, é. a gente consegue compreender melhor o consegue, caminho. Porque ela é assim, ela não é cartesiana, mas ela tem uma proposta de você olhar, por exemplo, ela é solução, ela é racional. E não significa que quando a gente seja racional, sejamos cartesianos. Né? Ela tem uma lógica quase que matemática, porque a constelação com estrutura, ela foi da Thea Schonfielder e o
Desculpe, Albi. Eu vou dizer eu estou misturando as coisas aqui. Deixa eu ver aqui, vou mostrar para vocês aqui. Aqui, né, Albi? Aham, cheguei. Nada, rapaz, eu consegui, acredita? Olha só, pessoal. Deixa eu botar no modo apresentação. O que acontece? Olha que bacana. De onde é que veio isso, né? A Tershon Fielder, que essa eu estou na apresentação. Tershon Fielder, que foi aquela que eu mencionei a vocês, ela não é a constelação familiar, que era colocação familiar. E ela chegou até onde as pessoas sentiam, mas ela não trouxe explicação para isso. Essa de baixo, maravilhosa, a Virginia Satir, foi ela que trouxe essa ideia toda da família com sua árvore genealógica. E veio o Bert Helling, que pega isso e começa a explicar, começa a exibir essa técnica para o mundo inteiro. E aí correu um altíssimo risco. Foi muito difícil a vida do Bert Helling. Eu convido vocês a lerem o livro Minha História, Minha Vida. Mas Inza Sparrer e Matias Varga, eles também foram da constelação familiar, mas ele matemático. E aí, na conversa, ele trouxe assim, mas constelação familiar nas empresas, essa constelação, ela expõe muito, porque olha para trás e expõe as fragilidades das pessoas. Como é que a gente faria para que isso ficasse oculto? Então, eles dois, marido e mulher, desenvolveram a técnica das constelações com estruturas. Então, ele foi buscar na escola estrutural, ele foi buscar o pensamento estrutural, tá certo? O pensamento construtivista, como é a construção dessa nova realidade que eu faço para frente, daqui para frente, o que me importa. E sempre que a pessoa quer chorar demais, se emocionar demais, olhar para trás, olha para frente, o que é que você vê para frente? Quais são os recursos? Você imagina que nessa técnica, com famílias no pós-guerra, anos 50 por aí é igual o azeite da viúva, né? Que só tinha um potinho de nada, o único azeite que ela tinha, e foi aquele azeite que entrou na Bíblia, né? Que era o meu único recurso, a coisa mais... Era o máximo que eu tinha, mas é recurso. Então, a constelação com estrutura sempre vai atrás do recurso. Casamento, quais são os recursos desse casamento? Quais são os recursos desse negócio? Quais são os recursos dessa família, desse filho? Um dia desses, a Dani recebeu um filho adolescente, um menino com 14 anos, e aí dizia assim, esse menino, ele não gosta da gente, esse filho, ele é rude, esse filho, ele não é amoroso, menino com 14, 15 anos. Aí vai para lá, vai para cá, Dani vai. Até que descobre-se que esse filho era autista. Quando esses pais descobrem que o filho é autista, eles entram num limbo emocional, eles choram, eles ficam tão desesperados. E eu disse, mas eles agora devem se alegrar, porque tem um diagnóstico, e eles sabem agora que esse filho não é um filho ruim, um filho mau. É um filho que não correspondia emocionalmente a eles, né? Alegrem-se! E agora, quais são os recursos desse menino para poder ajudá-lo a partir de agora? Então, isso é a constelação com estruturas. A constelação familiar, e que eu acho que as duas são maravilhosas nesse sentido, quem está faltando? A quem esse menino está ligado no emaranhado sistêmico da família dele? Quem não pôde aparecer? Quem não está sendo visto? Então, pega a família e olha para trás, e precisa olhar, mas em algum momento, com a técnica estrutural, pega a família e olha para frente, e precisa olhar com os recursos daqui para frente. O que não pode é você ficar o tempo todo olhando para trás, né? Ou pegando essas técnicas racionalmente, sem você entender sistemicamente as bases sistêmicas da história do seu cliente. Ok? Algo mais? Deixa eu ver aqui para vocês, deixa eu ver. Oi. Pronto.
Vocês estão vendo o slide, meu povo? Tá. E aí, a gente tem uma live amanhã, suicídio na visão sistêmica, vai ser muito bom. É um tema difícil, mas a gente vai falar sobre ele. A minha moderadora é a Elane, que está aí, e eu aqui. E a gente tem a constelação com estruturas, a nova abordagem com foco na solução. Aqui Yulia, Albi, Rose, a Cornélia Bonecamp, e nós temos vaga sim, se você quiser você participar, se quiser fazer as 2 formações que nós teremos, a próxima formação, a turma 8 em constelação familiar, estaremos lançando já a primeira turma em constelação familiar online, mas presencial, ou seja, que é ao vivo, na verdade. Então, tem essas coisas todas acontecendo, vamos encerrando, eu quero saber se tem alguma pergunta, se ficou claro, se ficou escuro, aquilo que eu quis mesmo passar para vocês. Com os meus recursos. Eu gostaria de perguntar. Oi. Oi, Alice. Oi, sou eu, Alice. Oi, meu bem. Eu fiquei com uma dúvida sobre qualquer demanda pode ser trabalhada com a constelação estrutural. Qualquer demanda pode ser trabalhada ou com a constelação familiar ou com a estrutural. É uma pergunta maravilhosa que você fez mesmo, sabe? É o discernimento do constelador. É por isso que eu digo para todo mundo, façam as 2. É o discernimento do constelador, porque tem demandas na constelação familiar, principalmente de tomada de decisão, de uma crise que a pessoa está existencial ali, que ela é A, B ou C. Tem demandas que a constelação familiar ela não consegue atender mesmo. Por isso que muitos consteladores ficam rodando em torno de constelação e o cliente vai. Assim como tem demandas da constelação com estruturas, que é a constelação familiar, porque a pessoa não está pronta para entender aquele racional. Às vezes ela precisa olhar um pouco para trás, é assim que eu faço. Olhar um pouco para trás e dizer assim, você precisa ver onde é que está a raiz da tua ferida, do teu problema. Agora que você viu, agora a gente vai olhar para frente. E eu adoro fazer isso. A constelação com estrutura, ela é maravilhosa, que eu utilizo ela muito no consultório. Eu utilizo a base racional, mas, por exemplo, eu estou com uma paciente que eu não consigo acessá-la com as técnicas, com os recursos, os exercícios estruturais, porque ela está meio que hipnotizada por uma crise que ela está vivendo. E ela mete os pés, é uma crise conjugal, que ela mete os pés pelas mãos, é uma loucura, tudo errado. Aí eu estava dizendo ontem, não sei para quem, eu disse, olha, eu preciso rever a minha técnica, eu vou olhar de outra forma. Então, por exemplo, esses dias que eu fiz a técnica com traumas, eu preciso botar a minha cabeça para funcionar e dizer, e peço ajuda a Deus, aos meus ancestrais, que digo assim, e sempre peço, qual é a ferramenta que eu abro a minha caixinha aqui de ferramenta, a mais apropriada para aquela pessoa A, B, C ou D, entendeu? E é por isso que eu fico muito aberta para aprendizados. Eu quero mais, porque nem todas as pessoas se curam, são beneficiadas com a constelação familiar. Isso é fato. Nem todas as pessoas alcançam racionalmente a constelação com estrutura. Se elas estiverem em crise, não vai dar não, meu amigo. Isso é fato, tá certo? Então, e assim que venha mais técnicas, que venham mais coisas, e vai ser seu discernimento que vai saber o que vai usar. Mas, se você é consultor de empresa, se você é coach, se você trabalha no movimento mais racional, a constelação com estrutura, ela é extremamente mais benéfica para você. Mais alguma pergunta? Respondi, Alice, desculpe. Respondeu sim. Obrigada. Ok. Algo mais, pessoal? Então, para quem nunca fez constelação familiar,
procura a gente, para quem nunca fez constelação familiar e está interessado na estrutural, constelação com estrutura, nos procura. A gente está facilitando você fazer constelação familiar e constelação com estrutura, se você quiser fazer as duas coisas. Você trabalha com escola, se você trabalha com empresa, se você trabalha na área da saúde, se você trabalha com pessoas. Eu não conheço até hoje, como psicóloga, eu não conheço duas técnicas mais extraordinárias para a gente poder ajudar a curar a humanidade do que constelação familiar e constelação com estruturas. Então, entre em contato com a gente, vai ser maravilhoso. Nós estaremos com a aula presencial lá no Instituto. Então, na constelação com estruturas, vai ser eu e o Albi, nós estaremos no final de semana explicando e vivenciando. Nós vamos fazer constelação familiar e constelação com estrutura do mesmo assunto para a gente poder ver. Quem me conhece, conhece a Albi, sabe que nós somos didáticos, né? Então, a gente vai fazer essa separação que, infelizmente, no curso anterior, que foi maravilhoso, mas falta a gente fazer e ter esse olhar sobre as duas técnicas. Depois a gente tem o Yuli, que vai trazer uma coisa maravilhosa. O Yuli é fantástico, a Cornélia também é fantástica. A Cornélia trabalha como consteladora organizacional, essencialmente, e com estrutura, não é nem familiar. E o Yuli é constelação com estruturas, né? Então, nós estaremos nesse curso, que a gente está fazendo ele com muito carinho, e depois disso nós teremos um módulo só para praticar técnicas, e temos três monitores. Reni é uma delas. A Reni, são 2 monitores que nós temos. São 2 ou 3, Reni? Sei que é você e o João. Você falou em 3. Eu, o João, mas você falou no Janos, na outra aula. E o Janos. Você, o Janos e o João, com toda certeza. Então, vai ser maravilhoso. E eles serão monitores também do nosso grupo de estudo, que a gente vai colocar. E o grupo de estudo será por aqui. A gente vai testar, vai treinar e vai ser maravilhoso. E a turma 8 de constelação familiar, sejam bem-vindos, porque eu não conheço uma técnica terapêutica melhor para curar o nosso passado em nós, para vivermos o presente. E é isso aí. Para todos, um beijo bem grande. Obrigado pela companhia de vocês. Foi maravilhoso esse tempo. João, que bom revê-lo, né, Albi? Isso. Olá, Falone Salvione, vocês já estão inscritos na turma de estrutural. Vou mandar só o material para vocês, tá? Ótimo. Que bom. Entendi porque vocês